termo grilagem é um nome que nasceu no Brasil para descrever a apropriação ilegal de terras públicas ou áreas sem registro de propriedade. É um crime que opera na base da falsificação. Documentos são forjados, escrituras são fabricadas do zero ou compradas com títulos fraudados. A origem desse nome remonta à década de 1960. As fraudes na documentação de terras eram tão comuns que ganharam um método singular. Pequenos grilos eram colocados em meio às folhas. Ao secar, a tinta da escrita era absorvida e o papel ganhava uma aparência de autenticidade e antiguidade, como se o documento estivesse ali há anos. A grilagem não é apenas uma violação da lei fundiária. Ela é uma máquina de conflitos agrários e ambientais. Suas consequências são visíveis: desmatamento de áreas de preservação e o deslocamento forçado de comunidades tradicionais são populações que têm seus modos de vida ameaçados pela invasão. Os números não mentem. Apenas entre 2018 e 2023, a grilagem de terras na Amazônia Legal disparou em mais de 313%. Atualmente, existem mais de 20 mil propriedades ilegais ocupando terras indígenas e unidades de conservação no país. O desmatamento de nossas florestas está estreitamente ligado a este crime. Os descendentes de Rufino Francisco Rogado da Silva e de Zeferino de Souza Moreira foram paulatinamente expulsos de suas terras. Um processo doloroso que começou em meados dos anos 1970. Hoje, eles vivem espalhados por bairros periféricos de Niquelândia, cidade onde suas terras estão localizadas, e por Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Não é tanto cachorro, uns gatos que tem aqui. Ali foi, vamos supor, o ganha-pão nosso. Eu casei, ali eu mexia com roça, mexia com farinha de milho, farinha de mandioca, pó-vi. Então, o povo, até hoje que o povo me vê aqui em Niquelândia, me procura se eu não tenho, fala, não, tem muitos anos que eu não mexo com isso. Lá em casa, o povo chamava, era fapa de farinha e pó-vi. O que aconteceu que o povo invadiu, o povo ia para lá, era com capanga, com tudo, para tirar o povo na marra. E ali os irmãos que podiam, as mulheres peitavam, porque as mulheres tinham sangue ruim. Muitos homens, e não aguentou, saiu fora, né? E nós mulheres ainda ficou aguentando lá. Eu mesmo aguentei lá no Bento, lá até no fim da vida do meu pai. Então, mas os outros tudo foi esparramando. Mas nós lá nós perdeu, não foi porque a gente não esforçou, não, que esforçou. Mas hoje em dia, o dinheiro só não compra Deus, mas o dinheiro compra tudo. E passamente quem é fraco. Então Deus que não tem dinheiro que compra Deus, que Deus é muito milagroso, nada compra ele. Mas ali para as pessoas que gostam ali, o dinheiro compra. Então foi muita capanga, foi comprando, pagando os cartórios daqui, dava muito dinheiro comprando. Ali quando a pessoa vinha, já tinha capanga ali para matar um, para poder fazer justiça com o dono da terra. Então foi onde que muitas vezes os irmãos da gente desgostou, foi saindo. Porque ali a lei não ajudava. Que hoje em dia, essa contada, a lei não ajuda. Tem muita coisa que a gente precisa. Os pobres, a lei não ajuda, e os ricos é que eles ajudam. Zé Tiléu era direto, ele era direto lá dentro de casa, tentando minha mãe. Era direto. Ia lá, querer assim, vivia a cuidar dos outros, que hoje eu não sei onde está, não sei se está no céu e não está, é Deus que sabe. E as pessoas, a gente faz o bom e ainda sofre, que dirá que a gente pratica o ruim. Então, pegou, ele ia lá e minha mãe era brava. Meu pai não, meu pai, coitado, era manso, era uma sopa. Minha mãe era brava. Aí ele largou de lá, um dia que ele chegou lá e chamou. E lá no fogão lá vivia, era dia e noite uma chaleira de água quente fervendo lá. Até hoje eu lembro disso como hoje. E aí ele chegou lá e foi conversar com a mãe. A mãe falou assim, ó Zé Tiléu, aqui
Na minha casa, se você não quiser sair queimado, que eu tô com a chaleira de água fervendo aqui. Vou tirar você daqui com a água fervendo na sua cara. Que ela rompeu pro fogão, que via que ele ia queimar, não. Eu queria fazer ela assinar, pôr um dedo no que ela não sabia assinar, pôr um dedo no papel na marra. E ela não quis. Aí ela falou assim, eu vou mostrar você. E desceu na cozinha e pegou água. Agora aqui, agora você fala, eu vou tacar água quente nessa cara. Aí que ele viu que a coisa ia acontecer mesmo, ele vazou. Então era assim, era tudo o povo pagando para a pessoa fazer esforçado. Então minha mãe, toda a vida, minha mãe não sabia ler, mas toda a vida ela foi ativa. Ela nunca deu assim, não pôs dedo em papel nenhum. Então Paulo Sandro também foi a mesma coisa. Aí foi pagando capanga. Aí os capangas iam lá, ia tirando, a pessoa ia fazer, meus irmãos ia estar fazendo em casa lá, eles chegou lá com capanga, um bate-pau de polícia, foi derrubando casa tudo. Aí foi derrubando casa, aí ainda bateu num cunhado meu. Agora aconteceu que até hoje eu falo, aconteceu com a irmã minha, que ela é besta, que ela estava com o rastel na mão, na hora que ele desceu a enxada no Luciano, eu tinha descido o rastel nele, mas comigo não acontece, que é comigo. Então, no todo meio que nós lutou, aí tá aí, a terra lá pro mundo dos outros. Até hoje ainda, quando os povos começam a mexer, ainda ameaça o irmão meu. Aqui, tem que pegar ajuda é fora mesmo, que essa Niquelândia aqui é boa só para pessoa que tem poder, para quem não tem, não vale nada. E aí foi aonde que eles pegou e tomou tudo. Aí eles tomou, aí já pegou parte, vendeu pro Paulão, foi fazendo documentos que ninguém assinar, igual muita terra que Paulão roubou de nós, não tem assinatura nenhuma de nós. É nem de meu pai, nem de mãe, e nem dos tios meus nenhum. Então, o que eu quero que pega é só isso, porque não tem assinatura. Então, se nós tivéssemos assinado, tivesse um papel que nós assinássemos, botasse o dedo, tá certo. Não tem assinatura de ninguém. Então, isso aí que, se Deus abençoar que sair, nós queríamos que Deus mostrasse que sair só para tirar isso da moda, mas dizer que não é do jeito que eles querem, que é do jeito que Deus quer. E nisso ainda ficou um tempo lá, ele ameaçando minha avó de tirar nós. Até com certo. Ele foi, como aqui em Niquelândia a justiça só é pro lado dos ricos, pobre não tem justiça aqui. E no tempo, quem era o delegado aqui era um tal de Zé Pedro, um homem ruim que mandava era matar as pessoas. Juntou com esse Zé Pedro, delegado que era aqui, um stand de pistoleiro, policial, e foi lá para a fazenda. Chegou lá, armado. Nesse tempo lá, os meus primos, era tudo de menor, rapaz novo. Só tinha meu pai, né, lá onde ele chegou lá na nossa terra, só meu pai, os meus tios já tinham morrido. Como que meu pai ia lutar com esse povo? Que arma meu pai tinha lá? Não tinha arma na fazenda, ninguém tinha arma. E eles chegaram armados e derrubando com caçamba, jogando as coisas da gente na caçamba e passando patrulha por cima e derrubando a casa. Aí veio e jogou todo mundo embaixo da rodoviária, no pé de Tamburi. Hoje, acho que não existe esse pau que foi cortado, mas jogou todo mundo despejado aí. Aí nesse tempo nós ficamos sem nada, porque no mesmo tempo a gente tinha as coisas, que a gente é menino, de repente a gente depara e não tem nada. Nós não conseguimos recarregar essa terra. Meu pai já até morreu com vontade de ter essa terra. Minha mãe já está quase 80 anos. E nesse rolo também, a terra da minha mãe entrou nesse rolo, porque como ela era casada com meu pai, minha mãe era sem alquê de terra. A terra da minha mãe está também nesse rolo, porque ela era casada com meu pai. Minha mãe também perdeu a terra dela, está esse rolo até hoje. Nem é de meu pai, nem é de minha mãe. Aí acabou o Vilmar Rocha, do Nenzinho Rocha, eles invadiram, tomaram a terra da minha mãe. Aí o Nenzinho Rocha morreu. Os filhos tomou de conta, que é gente rica, que é o Vilmar Rocha. Agora do Vilmar Rocha, quem está lá agora é o Grenville. Nós não temos condição de brigar na justiça com ele, porque não foi passado documento nem nada. Minha mãe tem a terra lá, nós temos, mas nós não podemos adquirir, que nós não temos condição de lutar com eles, que nós não temos dinheiro nem nada, então todo mundo aí perdido até hoje sem nada. Se nós teve um teto para morar, foi ali na Vila Mutirão, que já até morreu, o finado doutor Joaquim Tomás, deu lote lá na vila, para todo mundo, ajudou a fazer as casinhas humildes, e deu emprego, meu pai e minha mãe de barredor de rua, e o pessoal foi vivendo, e nós estamos aqui até hoje. E meu padrinho está lutando para ver se consegue recarregar essa terra. E já tem 41, nós estamos aí, porque devido também às condições, né? Meu padrinho não tem. Nós também não temos condição para estar ajudando ele para ver um advogado. E tem essa também. Quando nós conseguimos um advogado, assim, do Estado, que às vezes está ganhando a causa,
Tudo é comprado aqui em Niquelândia. O cartório em Niquelândia é comprado. Aqui em Niquelândia, para melhorar, tem que entrar, na verdade, um prefeito que tem Deus no coração. Porque todo prefeito que entra aqui não tem Deus. Ele só olha para o lado deles, não cuida das coisas que tem que fazer. Na área da saúde é a decadência, educação, emprego, não corre de emprego para ninguém, salário é uma decadência. Que aqui nunca entrou um prefeito de Deus aqui nessa cidade, para olhar pela população e pela carência. Porque só entra pessoa que só quer o lado dele, corrupto. Parou a cidade, está morta. Niquelândia morreu. A única empresa aqui que ajudava um pouco, ela chamava Votorantim Metais, né? Muito dinheiro na prefeitura aqui. Não é porque, né, ela fechou, né, era mais de 3.000 funcionários, hoje ela tem 150 funcionários. Na minha infância, até eu vivi lá, eu só tive infância lá, né? Minha infância foi lá, depois que eu vim para a cidade eu não tive infância, né, que já teve que trabalhar, já foi difícil, nós teve que ir para as casas dos outros, quando eu trabalhar, minha mãe trabalhando, eu cuidando dos meus irmãos, quando chegou a base de uns 10 anos, já tive que ir para as casas trabalhar. Então não tive infância, porque você sabe, não tem nada, vem questão de ir para a cidade, nem trabalhar, ué. Como é que vai viver, né? Habituados ao trabalho rural e com pouca escolaridade, os membros mais velhos sobreviveram como meeiros em propriedades de terceiros ou executando serviços braçais temporários nas cidades. Suas memórias são preciosas. O trabalho coletivo na terra, as vivências religiosas e as festividades são uma herança ancestral. A perda daquele território é sentida como uma expoliação, um golpe que desmembrou a família e a sua história. João Souza de Oliveira. Eu nasci e me criei na Fazenda Bento. Não tem um documento original. O único documento original quem tem somos nós. E eu tenho toda a documentação que as pessoas podem olhar uma por uma. Tudo é documento original e antigo. Tem documento que tem mais de 110 anos. Ninguém tem documento. Tudo que tem foi falsificado pelo cartório, eu provo. O Zé Corrêa era compadre desse Paulo Sandra. Foi quem falsificou os documentos. Quem que é esse? O Zé Corrêa é do cartório segundo ofício. Aí ele arrumou um advogado aí, fez um campeão frajudo, que eu mesmo confronto com ele, isso não existe. Eu medi a fazenda, coloquei confrontante Orlando Arvo, Orlando Fernando da Cunha, que são os confrontantes que tinha comigo. Joaquim Tomás de Arquino, inclusive, ele cedeu a cerca, o encosto da cerca dele para mim, que ele divide com nós. E outra fazenda chamada Gamela. Eu trouxe uma advogada de Goiânia, aí nós fomos no cartório, ela chama Irdelândia. E o doutor Antônio. O doutor Antônio era advogado, trabalhava em cartório, ele saiu do cartório, montou o escritório de advocacia. A doutora Edelane também tem o seu escritório de advocacia lá em Goiânia. Aí é uma mulher bonita demais. Chegou aqui, o Osair Rocha, os filhos deles, encarou a mulher de um jeito, aí ela falou, ô senhor João, vou ver o que esse povo quer comigo. Aí deu bola pro filho do Osair, o Osair pegou, contou de ponta a ponta como é que foi feito o roubo. Foi a maior ladroeira que eu já vi na minha vida. Eu nasci, criei aqui, tudo que eu tenho é aqui. Então, para mim, não existe um lugar melhor do que Niquelândia. Mas a corrupção de Niquelândia é imprescindível. Eu acho que é um grande erro. Deveria ter uma grande fiscalização pelo Ministério Público Federal, a Polícia Federal, fazer um balanço geral para botar as coisas em cima daquilo que tem que ser feito. Esse é o problema de Niquelândia. Enquanto não tiver homem com sangue no olho que possa trazer a autoridade competente para revirar os mulambos que tem guardado por baixo do pano, Niquelândia não conserta. É a solução que tem pela Justiça Federal. Mas mesmo assim, diz que se perder, me mata. Só que a pessoa tem que matar se ele fosse dono. Ele não é dono. Lá fez foi tomado dos donos, os proprietários. Então a gente vem vindo nessa luta e querendo conseguir resolver as coisas, mas sempre tem uma complicação. Quando chega na hora do dinheiro, barra, porque a gente tem muito recurso, mas está tudo tomado pelos os bons de boca e os milionários aí que tem, mas tudo tomado dos outros. Então é a coisa mais difícil para um pobre se levantar aqui em Niquelândia. E eu tenho tanta gente sofrendo, doente,
tem gente até em cadeira de roda, gente que tem a maior necessidade e com uma riqueza tremenda dessa, e nunca houve uma justiça para falar assim, vou apoiar e vou entregar aquilo que é seu por direito. Eu creio que agora a gente está junto ao INCRA, junto ao Ministério Público Federal, junto à União, além disso constituir o doutor Paulo, que é o outro advogado que está acompanhando, e eu tenho plena certeza que é um homem de bom caráter, esse eu tenho certeza que ninguém vai comprar, então por aí é onde eu pretendo realizar. Eles podem até me matar, que diz que me mata, mas pode me matar sabendo que vai ficar realizado. O que é da minha família, quem está em cima dele vai ter que sair. Um dia eu falei para o juiz assim, doutor, será que tudo isso acontece porque eu sou preto? Porque não pode, porque aqui só quem manda é os brancos. Os brancos tomam tudo que é dos pretos e as autoridades botam a pedra em cima e pronto. Está errado aí. A gente pode ser preto, mas tudo que a gente tem está escrito em documento, registrado em cartório, e o que não está registrado, mas foi registrado na Igreja Católica. Se eu sou quilombola, o outro lá é quilombola, a gente tem um respeito indiferente. Apesar que muitas pessoas acham que o quilombola não deve ser respeitado, só que as coisas não funcionam assim. Dentro da lei, e para quem sabe buscar, os quilombolas têm valor igual um branco, igual um outro qualquer. Então, nós morávamos lá na fazenda. Tinha o córrego do Bento e o córrego do Ferrador. Nós morávamos beirando o córrego do Ferrador. Nasci e caí os dentes lá depois que eu vim para cá. Depois que virou bagunça da fazenda, que nós sabíamos tirar nós tudo, nós fomos obrigados a sair, né? Que sempre o meu marido, que ele era de fora, né? Mas ele sempre tocou as 3 roças lá. Plantava milho, plantava arroz, feijão, mandioca, broba, tudo que era de plantar, nós plantávamos, né? E eu, por mim, não tinha saído, não. O companheiro meu preferiu sair. Eu, por mim, eu tinha ficado lá, mas eu não vou sair. Mas que sair, eu falei, eu estou embora. Se eu ficasse lá, ele não ia me tirar, quando eu pirriava lá, não saía, né? Bom, lá era demais. Tinha uns vizinhos tudo bom, tudo legal, né? Era muito bom lá. Tudo que você plantava dava, né? Tudo unido, os vizinhos tudo unido, era muito bom. E até hoje deve ser que a terra lá é muito boa, só porque acho que só está pasta agora, né? Quando eu fui lá depois que eu saí de lá, eu fui lá uma vez, no tempo que era o homem que te mandou nós sair, só vi pasto, tinha mudado tudo, né? Eu gostava muito de lá, né? Eu sei que eu trabalhei muito perdida lá. E na outra ocasião mesmo que eu mudei, que saiu, tirou nós de lá, eu tinha trabalhado demais, meu marido tinha falecido, nós morávamos num canto, tinha passado para lá, e eu fiz, arrumei uma casa, porque lá era tudo casa de paia, tudo casa, arrumei uma casa de um duro, arrancando sapé, tirando madeira no mato, Deus e eu, depois de pronto, de largar tudo. Eu me chamo Juarez Silva Rocha, né? É presidente e fundador da Associação dos Quilombolas Rufino Francisco de Niquelândia, o qual onde a gente teve a iniciativa de fundar a associação para trazer melhoria para a comunidade. E através das políticas públicas, né, eu corri atrás na Fundação Cultural Palmares, juntamente com a CEPIR, todos os órgãos federais de Brasília. Juntamente com a CEMIRA, né, que é a Secretaria da Mulher do Estado de Goiás. Em 2010 eu vim para cá, regressei para trás, né? Eu morava em Goiânia e fundei a Associação dos Quilombolas, no intuito assim de buscar melhoria para a comunidade, porque eu via o sofrimento do meu povo como que era. Uma vez que a gente perdeu toda a legalidade, né, das fazendas, de morar nas terras, por causa de documentos falsos, por causa de propinas, de ameaças, né? E aí, com o estudo que eu busquei através do relatório, do artigo 4887, 20 de novembro de 2003, sobre o direito das terras quilombolas. E aí a gente veio, botou tudo para frente e começamos a trabalhar. Até então, no início foi tudo bom, né? Começou a dar muita gente e tal, e foi.
Quando a gente partiu para a parte fundiária, que relatamos que era dono de algumas propriedades, a coisa já começou a ficar diferente no município. Né? E aí a gente já foi visto com outros olhos, né? E ainda a minha tia, né, Hermina, que é a mãe do João, com a posse lá na fazenda. Aí o camarada chegou lá, derrubou a cerca, né? Era feito nas estacas de aroeira ainda, estaca enfincada, tipo pau a pique. O normal cercava um malqueiro e ele servia como mangueira. Então as estacas ela era juntinha que não passava um franguinho, né? Era tipo pau a pique. Os caras foram lá, meteram o trator, derrubou a cerca, derrubou as fruteiras, né, que tinha antiga, e semeou capim no lugar ali. E os caras pegou e botou para moer. Né? E aí desapropriou minha família todinha, o pessoal veio tudo para a rua. Tá? É pior do que pardal, porque o pardal, pelo menos, ele chega na goteira da casa, ele tem um cantinho lá debaixo da telha, vai lá, enfia os raminhos lá e faz seu ninho lá, ainda cria. Nós nem isso tem, nós temos que pagar aluguel. Porque a gente sabia que a terra ela tinha sido toda grilada, porque essa grilagem aí vem de muito tempo, né? Teve um dia que um cara botou um 38 aí em mim ali, por causa dessa terra. Né? E graças a Deus que não veio acontecer o pior, mas ele chegou a arrancar o 38 e me apontar, e veio com palavras de baixo escalão, né? Assim, tipo racismo. Mas assim, eu nunca tive intenção de baixar a cabeça. Sempre tive intenção de ir à frente, porque assim, eu conheço o sofrimento da minha família. Eu conheço o sofrimento desse povo aqui. Né? E corri atrás da melhoria para quê? Para poder trazer uma identidade para a comunidade quilombola, né? Para ver se existia menos bullying e menos racismo. E eu falei, se eles me matarem, não vai calar, porque tem pessoas que vai dar seguimento. Quando eu fundei a Associação Rufino Francisco de Niquelândia, eu cadastrei aqui entre parentes, assim, parentes de primeiro grau da minha família são poucos. É mais de 25 pessoas. Mas tem primos que casaram com pessoas da Paraíba, que veio de um quilombo refugiado. Aí já veio quilombo do Pilar de Goiás, já veio quilombo de Uruaçu, veio quilombo de Cavalcante, que morava aqui, veio tudo, se agregou junto conosco. Né? Era 3.600 famílias. Reunidas ali no galpão, nas reuniões que eu fazia. E aí foi despertando a curiosidade nos caras. Esse cara está muito motivado, porque ele reuniu um tanto de gente desse politicamente. Reuniu um tanto de gente desse debaixo de um galpão desse aí, nós que é político não consegue. Mas essa separação também deu lugar a uma luta por justiça. A organização veio em forma de associação. A partir da certidão de autorreconhecimento emitida pela Fundação Palmares, a comunidade quilombola Rufino Francisco passou a lutar pela recuperação de seu território. Fundada em 2010, a associação, sediada na área urbana de Niquelândia, agregou um grande número de associados, desempenhando um papel fundamental na busca pelo direito territorial. Essa história começa a convergir em 1857, quando Rufino Francisco Rogado da Silva registrou suas terras na paróquia de São José do Tocantins. O conhecimento desse registro guiou a escolha do nome da comunidade. Para os descendentes, os ancestrais mais distantes foram Joana Rogado e o próprio senhor Zeferino. Dona Cristina, a pessoa mais velha do grupo, se recorda pessoalmente de Zeferino. Ele permanece uma referência de ancestralidade. Todos conhecem a linha que os conecta a ele. Joana Rogado, herdeira de uma parte da fazenda Ferrador, se casou com Hermínio de Souza Moreira, filho de Zeferino. Os descendentes desse casamento constituem hoje a maior parte da comunidade quilombola Rufino Francisco. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, acompanha esse processo. A equipe teve acesso a um inventário de bens deixado por Rufino Francisco, iniciado pela empresa Níquel Tocantins em 1958, no Fórum de Niquelândia. Esse documento foi crucial para elucidar a extensa linha sucessória dos Rogado, situando nela cada membro da comunidade. A história de Niquelândia começou em 1735, quando desbravadores em busca de ouro fundaram a vila de Traíras. Depois, a cidade se chamaria Povoado de São José do Tocantins.
A verdadeira transformação, porém, veio com a descoberta do níquel em 1904. Em homenagem a essa riqueza, a cidade foi rebatizada como Niquelândia. A ascensão do níquel trouxe crescimento e a expansão da agropecuária, mas esse desenvolvimento teve um preço muito alto. A pressão sobre as terras ancestrais da comunidade Rufino Francisco se intensificou. Décadas depois, a construção do Lago de Serra da Mesa mudou radicalmente a paisagem e a vida de milhares de pessoas que foram obrigadas a se deslocar. O progresso prometido nem sempre se concretizou. Apesar de todas as transformações, as tradições religiosas resistem. A Romaria de Nossa Senhora da Abadia e a festa de Santa Efigênia mantêm viva a memória e a cultura da região. Niquelândia é uma cidade de contrastes, onde a riqueza do solo se mistura com uma história de luta e de fé. Desde 1753, uma tradição de fé e resistência se repete: a festa de Santa Efigênia. Uma celebração onde o sagrado e o popular se unem, misturando a devoção católica com as raízes afro-brasileiras. Para os escravizados negros perseguidos por suas crenças, as festas de santos católicos se tornaram uma forma de manter viva sua fé ancestral. O sincretismo religioso permitiu que os orixás fossem louvados sob a proteção dos santos, recriando laços de identidade que haviam sido rompidos. A organização da festa é responsabilidade da Irmandade dos Negros de Santa Efigênia, que há décadas mantém a tradição da congada. Esta irmandade não era apenas um espaço de devoção, mas também de resistência. Através de doações, eles compravam a liberdade de outros escravizados, um testemunho do poder da união. A história de Santa Efigênia, a princesa africana que escapou das chamas, ressoa como a luta do povo negro. Seu milagre a tornou uma intercessora popular para aqueles que buscam moradia e proteção. A festa é marcada por rituais antigos. A capina do largo, onde se reúnem para capinar o capim ao redor da igreja, é o primeiro deles. Depois, o mastro é levantado, marcando o início oficial dos festejos. A grande atração é a congada, uma dança que reúne centenas de pessoas. A congada é um espetáculo de música e movimento. A participação da comunidade quilombola Rufino Francisco é fundamental para manter essa tradição. Membros como Dona Cristina, que participou da festa por quase 80 anos, e seu neto, o senhor Valdivino, que hoje preside a congada, são guardiões dessa história. Nós iniciamos a festa aqui no dia 24 de junho, na capina do Largo de Santa Efigênia. Iniciamos a festa. É a festa que iniciamos desse dia. Dia 29 é a capina do Largo. A capina do Largo é 24. Dia 29 é o ensaio geral. Ensaiamos. Aí tem o festeiro, que é o capitão do mastro. Capitão do mastro. Tem o mastro de Santa Efigênia. Dia 23 é o ensaio geral. Aí nós vamos na casa de 10 festeiros. São 10 festeiros. 6 de Santa Efigênia, 5 de Santa Efigênia e 5 de Santa Senhora do Carmo. Na igreja Santa Efigênia. Vamos levar os festeiros todinhos, fazer aquele cortejo bonito. Leva para a igreja, celebra a missa, vai para a casa do imperador, ou da imperatriz, né? No outro dia, do mesmo jeito, no dia 26. Aí dia 27 a gente fecha o pacote como assim? É tudo tocando e cantando. Tudo tocando e cantando. É. Tambor, bumba, a caixa e o tambori. Viola e cuíca. Andando por Niquelândia, é notável como as pessoas, mesmo as mais humildes, guardam sua conexão com o passado. Muitas, mesmo em casa sem reboco ou piso, guardavam um objeto de ouro, herança familiar ou fruto de um escambo local. A festa de Santa Efigênia é mais do que uma celebração. É um documento vivo da resistência e da identidade de um povo. Um povo de todas as cores, mas que carrega as cicatrizes da escravidão e da violência. Eu nasci aqui nessa comunidade aqui. Aqui é uma comunidade. São várias famílias que nasceu e mora aqui. E eu sou um deles, que nasci e moro aqui. A comunidade aqui é
Comunidade Cocal, região do Rio Vermelho. Eu tenho 4 filhos, o meu filho mais velho tem 31 anos já. Nasceu aqui e criou aqui. Meu plantio aqui, formar um pastinho para ter uma vaca de leite, milho, porque o milho é uma das plantas que faz a sustentar a alimentação, porque do milho você engorda o porco, você cria galinha, né? O milho é uma planta muito importante aqui para eu tenho meu canavial para fazer minha rapadura, tem meu bananal, né? Como você está vendo aí, os cachos de banana pendurados aí, tá vendo ali o meu bananal, né? Minhas fruteiras aqui, meus pés de mango, meus pés de abacate, já tudo produzindo, né? Tem ali meus abacaxi da minha despesa. E sempre que eu vou para a rua, eu levo as caixas de abacaxi e vendo lá na rua. As caixas de mandioca mansa. Tem vendido bastante no mercado da minha cidade, né? Oh. Tem vendido. É daqui que eu tiro meu sustento. Aqui, o que mais me impede aqui eu desenvolver e prestar um serviço de boa qualidade é documentação. Porque vem muitas coisas que barram a gente. Que a comunidade inteira sofre isso aqui, nem só eu. Que aqui são várias famílias que nasceu e estão morando aqui. Ah, você não pode fazer um documento de boa qualidade porque essas terras pertencem a outros donos. Não, inclusive, companheiro, eu vou falar para você. Aqui, nem a parte masculina que a gente tem mais de aula, que está no serviço, você está roçando um pasto, você está fazendo uma seca de arama, você está tirando um leite, você dialoga muito com os outros. A parte masculina não é a favor dessa exploração de minério aqui dentro. Porque as terrinhas é pequena. E se for explorar ela de mineração, o que vai sobrar para nós fazer aqui? Se nós vier da terra. A procura de garimpo aqui é demais. De garimpeiro, é demais aqui na região. Portanto que a gente vive aqui um pouco oprimido com esse tipo de coisa. Porque é um pessoal que vem falando que diz que é dono do subsolo, que é dono da área, e isso deixa a gente meio abatido. Se a gente mora aqui, tem uma propriedade, constrói uma lavoura, faz um pomal, agora eles vêm falando que eles é dono da terra. Está diferente do que eu imaginava, porque eu achava que quem poderia ser dono é quem está em cima, está trabalhando e que está movendo com o solo, que nós somos o primeiro. O subsolo não é o segundo? Para ir no subsolo tem que passar pelo o solo, não tem? Pois é, mas nós estamos prejudicados pelo a equipe que quer mexer no subsolo. Por trás da mineração formal persiste uma atividade clandestina e devastadora em Niquelândia: o garimpo ilegal. A escalada dessa prática criminosa tem sido registrada pelas autoridades goianas em todo o século XXI. As operações de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente revelam um rastro de destruição. O garimpo ilegal significa o desmatamento de grandes áreas, a supressão da vegetação nativa, a degradação e a contaminação do solo e da água. É um crime que não apenas danifica o meio ambiente, mas também mina a economia formal e desafia a autoridade do Estado. Construções centenárias como igrejas e casarões foram demolidas pela ganância humana na busca por ouro escondido pelos antepassados. Ruínas conhecidas pelos moradores da região sumiram na busca pelo ouro. É o caso da antiga cadeia dos escravos, demolida para construir uma quadra de esportes. Moradores locais dizem que taças e artigos de ouro foram encontrados ali e doados à igreja. Essa quadra está no povoado de Tupiraçaba, a antiga Traíras. Ali há uma verdadeira galeria a céu aberto. Movidos pela curiosidade, fomos em busca de um antigo cemitério de escravizados, abandonado em meio à reserva florestal. Depois de muita caminhada na mata, enfim encontramos cruzes e pedras que pareciam lápides, iluminadas por feixes de luz entre as árvores e com uma leve garoa de fim de tarde. Pouco antes, uma pequena capela demolida foi o que nos ajudou a encontrar o cemitério perdido. Mas quem nos ajudou primeiro foi um senhor que morava em uma pequena chácara da região. Um homem de aproximadamente 50 anos que nos convidou para comer um arroz com cará,
milho e carne moída que ele tinha acabado de cozinhar. Depois de nos explicar como encontrar o cemitério perdido, ele acabou por nos pedir ajuda. Sérgio estava passando por uma situação terrível. Garimpeiros invadiram suas terras, expulsaram a família e envenenaram a água com as atividades ilegais, além de ameaças e medo. Eu vou falar para você uma coisa. Aqui, na minha propriedade aqui, eu já passei por muita coisinha aqui dessa forma, porque eles não falam a coisa direta para você, porque às vezes pode trazer alguma desconfiança, mas eles jogam umas conversas que deixam a gente amedrontado, né? Deixa a gente amedrontado. Porque só de falar que eles é dono do subsolo, já baqueou você, ué. Eles é dono, né? E eles pessoas que têm dinheiro, a gente vê que os carros que eles andam é carro de alto valor, e isso já aprima você como que você pode agir com esse tipo de gente. Caminhonete com 4, 5 pessoas dentro, né? Às vezes passa de frente à sua propriedade, dispara um tiro, você não sabe para onde que foi esse tiro, se foi para lá ou se foi na direção da sua casa, ou às vezes foi mesmo você e não acertou. Você já fica... a gente fica desnorteado com esse tipo de coisa. Viu? Não, minha família não está morando aqui comigo. Eu criei minha família, mas eu estou separado da minha esposa. A minha esposa não aguentou a pressão aqui e se atormentou, chamou para me vender aqui. Vamos vender, vamos ver se nós achamos um comprador para essa benfeitoria que nós fez, que a terra disse que não é nossa, vamos vender a benfeitoria e vamos embora. Mas eu não tenho profissão, eu não sou formado, eu não quis ir para a cidade, né? Eu falei, não vou vender não, eu vou ficar por aqui, sei o que Deus quiser. Um dia a gente encontra uma autoridade, alguém que toma essas providências e defende esse direito para nós, porque nós não é formado, nós temos que viver daqui, né? Para criar o porco, criar a galinha, uma vaca de leite. É disso que nós sabemos fazer. Então eu não quero sair daqui. Por exemplo, eu tenho 3 filhos homens, uma é feminina, né? Mas a menina mulher, ela é quase igual ao homem. Aqui, ela roçava de foice, ela pegava foice, ela tirava o leite de uma vaca, ela faz serviço igual ao homem. Mas enfraquece, como que os filhos estão crescendo e vendo o pai sofrendo esse ataque. Mas essa terra não é sua, mas isso aqui é de tal firma, isso aqui é de uma empresa, isso é de um advogado fulano de tal, não sei o quê, é de outro dono. É claro que o menino, ele vai pensar assim, mas eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa aqui, em terra dos outros? Por que eu vou... Aí eles enfraquecem. Se Deus quiser, eu vou ganhar um dinheiro e vou conseguir requerer um advogado que defenda o meu pai e a nossa propriedade que nós nasceu e criou nela. Todos eles estão lá fora com essa intenção. Só porque o dia passa e cada vez mais exprimido nós está. Que quando eu era menino, eu e os outros irmãos que nós morávamos aqui, e os vizinhos, os filhos dos vizinhos, às vezes você trabalhava mais o pai, até ali bota 4 horas, 5 horas. Aí nós corria, ia pro córrego, tinha os poços para nós tomar banho. E nós corria para lá, tomava banho, às vezes arrumava uma varinha de anzol, pegava umas piabas. Hoje não tem isso mais. O córrego aqui não tem poço mais para você tomar banho. Inclusive, o córrego teve aqui uns 4 anos que ele até parou de correr. Não, hoje eu estou morando aqui sozinho. Preocupado todo o tempo, porque hoje sou separado, não regularizei para fazer o acerto com a esposa que está fora. Porque eu não tenho documentação da terra para dividir com ela. Portanto que a gente tem até medo, igual eu estou aqui agora, de aparecer um aí e te matar. Porque os filhos estão fora e já até deu essa sugestão, mas seu filho está na cidade. Deu aquela sugestão assim, ó, se matar ele, tirou ele, a terra não é por ser nela. Nós tomamos ela. Ué, eu nunca vi um Brasil de jeito, não. Esse Brasil nosso não tá normal, não. Nós tivemos, eu tive uns anos aqui que não era perturbado assim, não. Bem mais tranquilo, você trabalhava mais com aquela fé que você fazia, estava seguro, era seu. Mas de uns anos para cá,
o povo está ficando, está enfraquecendo. Eu moro na roça, vivo da roça, tenho o povo da roça. Ó, eu vou falar para você uma coisa. Tem muita gente que fraqueou, ele não está produzindo a metade do que ele produzia por ter atingido a mente. Com tanta coisa, ele está perdendo sabe, aquela fé que o mundo vai continuar, que você deve plantar e assegurar que tem continuação. Tem muita gente perdendo a fé. Não, aqui o que eu mais já senti é que eu estava arrumando uma galinha ali dentro da grade ali, e passou um carro aí, e quando chegou perto de um curral velho meu ali, disparou lá 2 tiros. Tá! Né? E isso aí que eu não entendo, porque eu tô dentro da minha propriedade. Se o cara tem uma arma boa, quer testar, ele testa num lugar vago, não seja na propriedade, de frente à propriedade dos outros, onde tem criação movimentando. Por que dar esse tiro aí? Por que atirar desse jeito, passando na estrada, tirando de frente às propriedades? Alguma coisa é. Porque não faz sentido, né? Se eu moro aqui, eu tô indo, vamos supor, para uma região qualquer aí, eu passo em frente ao morador, arrancar a arma e atirar, ué. Eu não acho normal isso, não. É claro que o proprietário, se eu fazer isso, o proprietário vai se sentir intimidado por alguma coisa. Tá avisando alguma coisa? Tá falando que vai morrer? Tá querendo falar pra gente é isso? É o que é? Chão marcado por sangue e suor, grito preso no peito que não cala, correntes quebradas na alma ainda pesam. Bom lá era demais. Os vizinhos tudo bom, tudo legal, né? Era muito bom lá. Tudo que você plantava dava, né? Tudo unido, os vizinhos tudo unido, era muito bom. E até hoje deve ser que a terra lá é muito boa, só porque acho que só tá pasta agora, né? Lágrimas no batuque, história a girar, capoeira no corpo, não vão nos calar. Terra roubada, mas o espírito é chão, ainda dançamos na contramão. Nos quilombos, semente de esperança, na roda a força que nunca descansa. Berimbau, choro que a voz não alcança. Quem sou eu sem minha raiz? Quem canta, luta, quem chora, diz. Lágrimas no batom,